Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Olha, eu estou muito em dívida com vocês aqui no canal, né? Muito em dívida. Eu queria centralizar ali, mas para eu ir lá de novo vai mexer tudo e vai demorar mais um pouco. Tá bom? Estamos na quaresma. Novidade, né? Olha, missionário, agora você falou uma novidade para nós que a gente não sabia que estávamos na quaresma. Muito bem, meus irmãos. E eu tinha dito, havia falado, que nesse período quaresmal iríamos alternar, né, aquele tema, o tema quaresmal e também o tema da Cátedra de Pedro, que eu encontro um espaço enorme, um espaço muito grande na quaresma para falarmos sobre a Cátedra de Pedro, o primado de Pedro, que Jesus o colocou sobre o colégio apostólico, né? Deu-lhe a primazia sobre o colégio apostólico, e essa primazia era reconhecida pelos apóstolos, era reconhecida pelos cristãos, era reconhecida inclusive pelo imperador Constantino. A Basílica de São Pedro em Roma, foi construída onde? Por quê? Se haviam terrenos, ele tinha Roma, ele tinha o mundo aos seus pés. Ele poderia ter construído a Basílica de São Pedro em qualquer outro lugar, sem muitos gastos, porque o trabalho estrutural que foi feito para construir a Basílica de São Pedro foi enorme, porque o terreno fazia isto. Parece-me que era um desnível de 11 metros, e ele precisou fazer isto aqui, ó. Mas por quê? Porque ali entendia-se, considerava-se, e as escavações arqueológicas provaram isto. Ali naquele local estava o túmulo de São Pedro. Então, o primado de Pedro, a figura de Pedro, ela estava estabelecida e reconhecida. Não é à toa que os bispos da Igreja de Roma, eles tornam-se a regra. Eles tornam-se o protótipo doutrinal, fundamental, eclesial, episcopal, onde as demais doutrinas, os demais ensinamentos do mundo cristão precisavam estar de acordo com Roma. Então não é algo aqui que a igreja espuriamente estabeleceu, instituiu Pedro. Foi a igreja, não foi Jesus não, foi a igreja católica que fez dele o Papa. Jesus não fez nada. Foi tudo invenção da igreja católica. Então, é necessário que neste período quaresmal venhamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, porque este é um enorme pecado que cometemos contra a Igreja de Jesus. Contra a Igreja de Jesus. É necessário que façamos uma reconciliação com Deus através da figura do Papa, que muitos não querem aceitar. Eu já escutei cada coisa, queridos. E tantas pessoas que rasga o coração da gente, que não deveriam abrir a boca para dizer o que tem dito a respeito do Papa. É necessário que nesta quaresma façamos uma introspecção, um exame de consciência e trilhemos um caminho de conversão. Um caminho de conversão. Porque aqueles que Jesus escolheu para que fossem seus e nossos amigos, nós os temos constituídos como inimigos. E aqui está uma grande razão por que devemos amar o Papa. Ele é meu inimigo?
Ele é meu inimigo? Ele é inimigo de Deus? Ele é inimigo de Jesus? Ele é inimigo da cruz de Cristo? Ele é inimigo do patrimônio fidei? Pois aí está o meu desafio quaresmal de amar o meu inimigo. Com toda certeza ele não é nosso inimigo. Mas já que ele é meu inimigo, pronto, vamos acabar com o negócio de tira a Igreja Católica de cena. Vamos para as Escrituras, que Jesus manda nos amar os inimigos. Os inimigos. Então é responsabilidade de todos que leem Bíblia, que pautam se a Bíblia é a única regra de fé e de moral, que tenho que obedecer. Então aqui está sobre mim o dever, a responsabilidade de amar o Papa que é meu inimigo. Agora, é bom a gente entender uma coisa também, não fazendo deste agora um paradoxo, né? É bom a gente entender que quando trata-se de um irmão protestante, de outra igreja, falar mal do Papa, isso não diz muita coisa, queridos. Isso não diz muita coisa. O que é acentuado, o que é despersonalizador, o que é extremamente terrível, sou eu, católico, abrir a boca em impropérios, em indelicadezas, em desrespeito àquela pessoa que Jesus estabeleceu como pastor universal do seu rebanho. Dizia o Dom Henrique que as críticas, as perseguições externas, elas nos fortalecem. Elas nos fazem mais sólidos, mais robustos, mais fortes. Agora, as perseguições internas, as heresias, as escolhas que fazemos, não, isto aqui da igreja eu escolho, isto aqui eu aceito, isso aqui eu concordo. Mas isto aqui, por exemplo, aqui o Papa, não, isso aqui não, tira. É como a gente entra no supermercado, a gente escolhe o que quer, né? Eu quero isto, sabão em pó tem várias marcas, um monte de coisa tem. Não, eu quero esse, eu quero esse. A gente escolhe o que quer. Como se no aspecto da fé eclesial, a igreja que é coluna e sustentáculo da verdade, eu pudesse legislar sobre aquilo que devo e que não devo. É uma heresia porque estou fazendo uma escolha daquilo que acho conveniente, daquilo que me agrada, daquilo que me satisfaz, daquilo que me preenche. Não, os santos deixa para lá, Maria Santíssima deixa para lá, o Papa deixa, não, isso aqui eu aceito, isso aqui eu quero, aquilo ali não. Não é desse jeito, queridos. Então, quando a gente trilha esse caminho da heresia, isso abala-nos profundamente e tem devastado a Igreja de Jesus, não a começar de agora. Não a começar de agora. Esta história é antiga. São Paulo, lá em Atos, no capítulo 20, ele já fala sobre isso. Após a minha partida, lobos cruéis surgirão, entrarão, se manifestarão, tirarão a capa. Após a minha partida, lobos cruéis, que estão aí travestidos de ovelhas, eles vão mostrar quem são. E vão arrebatar os discípulos após si. Por isso, cuidai de vós e de todo o rebanho, sobre o qual Deus os constituiu bispos. Vigias, sentinelas.
Isso aqui é sério, queridos. Se por um lado nesta quaresma é necessário que a gente olhe para a figura do Papa como aquele que Jesus deixou como primaz do grupo apostólico, como aquela pedra sobre a qual ele edifica a sua igreja, a pedra do testemunho, a pedra de uma profissão de fé extraordinária revelada pelo Pai. E vai entrar o Pedro junto. Eu já falei para vocês. Quando Satanás pediu para vos peneirar, todos vocês, mas eu orei por ti, Pedro. E tu, quando te converteres, fortalece na fé os teus irmãos. E tu, quando te converteres, fortalece na fé os teus irmãos. Eu orei por ti. Prestemos atenção nisto, queridos. Observemos isto. Se precisamos olhar para o Papa, a figura do Papa, que foi querida por Jesus, Jesus o estabeleceu, Jesus constrói a sua igreja sobre esta pedra da profissão da fé, que lhe foi revelada pelo Pai. Quem são os bispos? Não há um bispo católico que não seja nomeado pelo Papa. Um bispo, para ser bispo da Igreja Católica, um padre, para ser padre da Igreja Católica, ele precisa estar em comunhão com o seu bispo, que por seu turno está em comunhão com o Papa, que por seu turno está em comunhão com Cristo. Inácio de Antioquia fala isso, assim como as cordas estão unidas à cítara, ao violão, assim devem os presbíteros estar unidos aos seus pastores, aos seus bispos. É um corpo com os graus hierárquicos. Com os graus hierárquicos. Mas é um corpo que está em sintonia. Então, eis aí a responsabilidade de cada bispo, de cada sacerdote, para guardar o patrimônio fidei. Para guardar aquele tesouro que muitos já não querem guardar. Muitos querem arbitrar do seu jeito, do seu modo. Eu decido dessa forma, eu posso viver uma vida herética tranquilamente e tanto faz como tanto fez. Jesus disse isso, foi. A igreja diz isso, mas eu digo isto e pronto. Cabe aos nossos pastores, em comunhão com o bispo de Roma, salvaguardar o patrimônio fidei. Os bispos não estão aí por um acaso, para enfeite. Cada um faz o que quer, do seu jeito, da sua maneira, e não é dessa forma, não é dessa maneira. Qualquer sacerdote faz do jeito que quiser, inventa a liturgia que quiser. E o bispo que coloque uma tramela na boca e fique na dele. Não é desse jeito, amados. Por seu turno nas paróquias, cada um faz o que quer, cada um manda do seu jeito. E o padre que coloque a tramela na boca e fique lá submisso aos donos da igreja. As famílias tradicionais que mandam e desmandam. Isto é sério, queridos. Quaresma é este tempo de fazermos uma reparação, um conserto, uma interiorização, para que a nossa igreja continue, que é a igreja de Jesus, continue forte, continue sólida. Amanhã, se Deus permitir, eu quero pregar. Ainda agora eu gravei o programa da rádio, lá da Rádio Querência, lá no Rio Grande do Sul. E
se Deus permitir, amanhã eu quero fazer uma pregação sobre a liturgia de amanhã. Aí a gente já entra mais um pouco na quaresma. Talvez alguma coisa de hoje também te jogue, coloquemos amanhã. E alguma coisa de amanhã a gente já coloque hoje. É um momento profundo, queridos, que precisamos mergulhar na fé, na estrutura essencial da nossa fé. Repito-me, que não pode ser legislada ao nosso bel prazer. Nós temos uma igreja. Nós temos um corpo hierárquico. Nós temos um sagrado magistério. Nós temos uma sagrada escritura que precisa ser lida com a igreja. Com a igreja. Não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. Se quisermos ser igreja de Jesus. Nós podemos ser heréticos, nós podemos ser cismáticos, ser apóstatas, e nós podemos ser cismáticos. É um direito que está sobre todos nós. Porém, no entanto e todavia, se queremos ser cristãos católicos, é necessário que salvaguardemos, e cada um de per si, cada um de nós, cada um por si, examine-se a si mesmo. E reconheça se pode comer do pão e beber do cálice. Se não está comendo e bebendo indignamente, se não está comendo e bebendo a sua própria condenação. Porque no momento em que eu faço escolhas, heresia é isso. É uma escolha. E geralmente uma escolha perversa. Uma escolha maligna, uma escolha diabólica. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E veja se pode, uma vez que o comer deste pão e beber deste cálice, a comunhão eucarística pressupõe uma anterior comunhão. Quando fores levar a tua oferta ao altar e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, primeiro reconcilia e depois oferece a tua oferta. Antes de comungar, examina-te se podes comer do pão e beber do cálice. Ah, missionário, não, eu não roubei, eu não adulterei, eu não matei, Aí a gente coloca aqueles pecados, né? Não, de fato. Mas eu não aceito o Papa, eu não aceito o bispo. Eu pego a vida do Papa, do bispo, do padre, do meu irmão, de quem quer que seja, e jogo na lama. E aquilo para mim não altera nada. Mas missionário, todos sabem. E você é todos, é? Você não é o povo particular? Você não faz parte do povo da propriedade particular que Deus escolheu para si, para guardar os seus mandamentos? Deixa o povo. Você lembra daquela história lá de Abraão? Senhor, e se tiver 50 justos? Não se zangue comigo. Caso não tenha 50, mas tenha 45. E se tiver 40, 35, 30, ficou em 5. Ele disse, não, se encontrar 5, não destruirei por causa desses 5. Não esqueçamos que há festa no céu por um pecador que se arrepende. Um lugar, queridos, uma região pode ser salva por causa e em função de uma pessoa que de fato reconhece Deus como o Senhor da sua vida, da sua história, daquela nação que está cega, surda e muda. Amados, a cada dia, Deus me diz, de todas as formas, o quanto é desafiador ser um cristão católico apostólico romano. A cada dia, vocês não imaginam o quanto essa consciência se tem estabelecido na minha mente e no meu coração.
Quer dizer que o cidadão hoje me convida, você tem que ser católico, você tem que ser católico. Aí tem coragem de dizer para mim, mas olha, você não vai atrás desse bispo, não. Você sai fora do Papa. Antigamente, quem falava isso eram os protestantes, né? Eu falei muito, o Papa era o anticristo, o falso profeta, a besta do Apocalipse. Aí hoje, na Igreja Católica, eu nunca imaginei que fosse ouvir isto. É na Igreja Católica que a gente escuta. Agora os protestantes, os irmãos protestantes, estão fazendo várias investigações, vários estudos. Há poucos dias eu estava vendo uma matéria adventista, né? Que os adventistas, né? Os estudantes, estudiosos, né, da Bíblia, ex os testemunhos de Jeová, estavam esperando que o Papa João Paulo II iria ressuscitar, que seria aquele o grande anticristo, a grande besta que ressurgia. Estavam aguardando. Pense, você não quer ir lá estudar a Bíblia? Escatologia. E eles dizem na maior cara de pau. Aí, como não deu certo, agora estão apontando para outra pessoa. Agora, ou seja, eu entrei nisso, já me perdi aqui. Sim, então hoje, o meio protestante está olhando para vários lugares. Quem vai ser o anticristo, quem não sei o quê. Já estão saindo um pouco da figura do Papa. Mas aí os católicos, muitos católicos, e justamente quem não deveria, e justamente quem deveria respeitar e amar a igreja, tê-la como mãe, como dizia o cardeal de Lubac. A igreja é minha mãe porque ela me dá o Cristo. Você foi batizado, recebeu os sacramentos da iniciação cristã, você recebeu o sacramento da ordem na fé da igreja. Vive da igreja, é alimentado literalmente pela igreja. Faz o seu pedestal, faz o seu púlpito dentro da igreja. Esnoba. Vai para cá, para ali, mais para lá, por causa da igreja. E se torna um herético, um apóstata, um cismático. Potencialmente cismático. Ainda não teve coragem de dar o passo final. Mas já é cismático. Tem coisas que a igreja não precisa se pronunciar. Há situações que a igreja não precisa falar. Por exemplo, quando um sacerdote ele revela um segredo de confissão, quem está sabendo? Quem está sabendo? O bispo, o papa não precisa ali escrever um documento, olha, você está suspenso, você está excomungado. É excomunhão automática, Mas a pessoa não tem coragem. Por exemplo, o sacerdote que comete este pecado gravíssimo. Ele não tem coragem de chegar com o seu bispo, de mandar uma carta para o Papa, eu pequei, eu estou excomungado porque eu fiz isto. E ele, é aquilo que dizia o saudoso Dom Henrique. E diz que para mim ele fala o tempo todo. Uma coisa é você cair num pecado, se arrepender, confessar, pedir perdão, se alegrar no seu pecado, com a satisfação pelo pecado, erguer a cabeça e seguir em frente. Outra coisa é ser um contumaz, é se deitar em cima do seu pecado. E eu faço hoje, faço amanhã, faço depois, e a minha vida continua assim, e pior que isso, eu começo a levar uma multidão comigo. Eu levo uma multidão comigo. É exatamente esse o pecado de Satanás. Lúcifer fez isso.
E muitos estão fazendo, arrebanhando multidões com as suas apostasias, com as suas heresias, com os seus cismas. Eles sabem que já são heréticos, apóstatas e cismáticos. Eles sabem disso. Mas ainda não tiveram a coragem de revelar-se. Mas potencialmente eles já são aquilo que a autoridade da igreja ainda não bateu o martelo. Isto é sério, queridos. Isto é sério. Quem são estas pessoas? São os lobos cruéis. Os lobos cruéis que após mim se levantarão do meio de vós. Do meio de vós. Não se preocupem com os de fora. Não tenham, deixa os de fora. Eles só nos fazem crescer. Eles aumentam a nossa fé. Eles nos fazem nos amar mais, ficarmos mais robustos. Mas os de dentro, eles fazem um estrago enorme. Eu vou deixar para um outro vídeo. Se der, eu faço aqui na sequência. Vou parar este por aqui, porque já está ficando muito grande. Como dizia o Dom Henrique, este negócio já está ficando muito comprido. É sério, queridos. É sério. Quaresma é este tempo, é este tempo. É este tempo. De entrarmos em nós e sabermos que mesmo na casa do Pai, nós já estamos a muitos quilômetros longe dela. Há muito tempo nós já estamos distante da... Estamos comendo lá. Ó, não, para tal lugar. É a única coisa que a gente quer da casa do Pai. São as benesses, os benefícios, o status. Ah, não, aqui eu sou. Mas relação de comunhão com o Pai, não queremos. Pensemos nisto, queridos, porque é sério. Tudo isso que já falei aqui agora, no próximo vídeo, sobre a Cátedra de Pedro, falarei de outra forma, com algumas afirmações bíblicas. Algumas afirmações bíblicas. Tá bom? Vamos em frente? Vamos em frente, queridos. Vamos em frente. Vamos aproveitar este período. Vamos aproveitar esta quaresma. É um kairós, é um tempo de Deus para todos nós, queridos. Quem está falando isso para vocês? É um ex-pastor assembleiano que detestava a Igreja Católica, que falava mal do Papa, que desafiei padres muitas vezes nas praças em frente das suas igrejas. Isto é muito sério, irmãos. Nós estamos lutando, pensemos bem, eu termino agora. Pensemos bem esse estado de guerra que se estabeleceu. Que coisa horrível, irmãos. Eu confesso a vocês que eu não tenho estrutura de olhar certas reportagens, certos documentários. Dói demais. Dói. É algo que ultrapassa-me. E ultrapassa-lhe também. Eu tenho certeza disso. E nós não podemos ser indiferentes a essa guerra. Precisamos rezar, precisamos enviar ajuda humanitária, precisamos saber onde estão coletando recurso, está sendo necessário. As nações que efetivamente não estão entrando na guerra, mas que estão dando apoio para os nossos irmãos que estão sofrendo. Se está trabalhando, se está fazendo algo, não é o que a questão é que a gente só vê a guerra em si, porque é ela
que está provocando essas ajudas humanitárias, médicos, psicólogos, enfermeiros e esse contingente de pessoas que estão indo às fronteiras para auxiliar essas pessoas. Então não tem como a gente não falar na guerra. Mas o que está acontecendo, o que a guerra em si está provocando em relação à humanização, à solidariedade, é algo extraordinário, amados. É algo extraordinário. Mas o que quero dizer é o seguinte: não sejamos hipócritas ao ponto de nos preocuparmos com a Rússia, com a Ucrânia, com o território de guerra, e deixemos de lado a guerra que fazemos dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da casa comum, da nossa terra, do nosso universo, que está gritando, que está gemendo, que está em dores de parto. Não sejamos hipócritas, queridos. Ah, se eu pudesse ir para lá ajudar, fazer isso, fazer aquilo. Nada, conversa furada. Se estamos sendo agentes de guerra, se estamos promovendo guerras, tem comunidades que é uma tristeza, amados. Amém, tá bom, tchau. Deus abençoe. Depois a gente volta falando sobre mais um pouco sobre a Cátedra de Pedro, tá bom?